Ainda sobre esse tema, vamos falar de novo aqui com a Berenice Leite. A Berê agora está acompanhada do senador Eduardo Girão, do Novo pelo Ceará. Está aqui já no telão para a gente. Berê, bem-vinda de volta. Boa tarde também para o querido senador aqui que está conversando com a nossa audiência. Obrigada pela atenção, Berê. E já te passo com a primeira pergunta aí sobre destituição do presidente da casa. A gente sabe que não é impeachment propriamente dito, mas o presidente responde, né, por um processo de destituição e a oposição tem que fazer esse processo. Já existe no plano da oposição do Senado esse processo de destituição, tendo em vista os últimos fatos. Berê. Isso mesmo, Geise. Boa tarde novamente para todos que nos acompanham. O senador Girão está aqui ao meu lado e daqui a pouquinho ele vai atravessar a Praça dos Três Poderes justamente para protocolar um mandado de segurança. Senador Girão, boa tarde. Obrigada por aceitar aqui nosso convite. Isso está diretamente relacionado também à omissão do presidente da casa por não instalar a CPMI do Master? Boa tarde, novamente. Muito boa tarde, Berenice. Boa tarde a todos que estão no estúdio aí, o Serrão, a Cátia, a Geise. Eu quero dizer o seguinte, nós temos aí um grande momento preocupante da República do Brasil, que está parado aqui, você está vendo, pelo São João, está parado pela Copa do Mundo, está até tendo jogo agora, né? Mas a gente precisa saber exatamente o que é que está acontecendo com relação a essa história do Banco Master. Mais uma delação rejeitada. Saiu a notícia da Veja falando aí que o presidente desta casa teria recebido 30 milhões de dólares, né, no exterior, que o PT da Bahia estaria envolvido também, né? Então, fica aquela pergunta: por que nós não instalamos essa CPI ou essa CPMI? Se tem recorde de assinaturas, tem pedido de praticamente aí todos os partidos assinando, né? Então, o presidente Davi Alcolumbre disse que é porque é um ano eleitoral, que isso não vai fazer. Que é isso? Nós não fizemos a CPMI do INSS e não foi um sucesso retumbante? Tem 14 pessoas presas, peixes graúdos. Por que a gente não pode fazer essa, né? O que é que temem? Então, eu acho que o presidente Davi Alcolumbre deveria ser afastado, no meu modo de entender. Inclusive, esse é o pedido que nós fizemos há 2 meses no Conselho de Ética, o Partido Novo. Inclusive, eu estou com o vereador Guilherme Kilter, lá de Curitiba, que vai comigo no STF cobrar para que esse afastamento, aliás, para que se abra o Conselho de Ética, porque a denúncia que nós fizemos há 2 meses... ela não foi encaminhada, porque durante toda a gestão do Davi Alcolumbre, essa gestão, ele simplesmente não instalou o Conselho de Ética. Então, a gente está indo no STF com mandado de segurança feito pelo desembargador doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, o Partido Novo que assina, o presidente Eduardo Ribeiro, e a gente está indo agora protocolar lá no STF para, olha que vergonha, para que a Corte determine que o Senado Federal abra o Conselho de Ética. Aí vai os pedidos lá, inclusive um do Alcolumbre de afastamento por omissão institucional e por abuso de suas prerrogativas, por não ter aberto a CPI, a importantíssima CPI ou CPMI do Banco Master. Pois é, senadora. A doutora Cátia Magalhães está conosco aqui nos comentários e está mandando uma pergunta para o senhor justamente por isso. Ela diz o seguinte: por que ingressar com um mandado de segurança por uma medida que eles teriam que tomar na política? Porque a política não está funcionando. A gente vai recorrer a quem? A quem a gente vai recorrer? O presidente Davi Alcolumbre não se declara suspeito em relação a isso. É o presidente da casa, tem a prerrogativa para fazer o que quer. Infelizmente, o poder presidencialista aqui da casa, né? Por exemplo, ele bate no peito para dizer publicamente, isso foi uma vergonha, que se tivesse a assinatura de 81 senadores, inclusive a dele, ele não abriria um processo de impeachment contra o ministro do STF. Então isso é abuso? O que é? Qual é o nome que se dá a isso? Então a gente, infelizmente, tem que recorrer ao STF, já sabendo que lá no STF existe, infelizmente, alguns ministros, né, que são simpáticos ao Davi Alcolumbre, mas quem sabe possa cair na mão de um deles que possa determinar o que é correto. Eles não já determinaram a abertura de CPI, CPMI aqui?
Inclusive, essas duas estão judicializadas, tá? A CPI do Banco Master e a CPMI estão já no STF. Uma, inclusive, nas mãos de Nunes Marques, que eu não tenho muita expectativa, né? Porque o filho dele recebeu indiretamente, o escritório do filho, dinheiro do Vorcado e da JBS, e ele viajava em avião do Vorcado, então eu não tenho expectativa, e ele não se declara suspeito, o que é grave. E o ministro André Mendonça está com outro pedido. Essa é a minha esperança. Já está mais de um mês. Então, eu acho que com tudo isso que está acontecendo, o ministro André Mendonça poderia determinar, como o Barroso fez aqui na pandemia, a abertura da CPI naquela época. E tem precedente. Então, mas o Conselho de Ética não é aberto. Então, a casa está travada hoje no Brasil por interesses pessoais, por corrupção, eu não sei. Eu sei que o Brasil não pode esperar, toda a verdade precisa vir à tona e nós vamos insistir nesse sentido. Muito bem. Olha, o Jorge Serrão também tem uma pergunta para o senhor. Ele quer saber qual que é o ponto do regimento interno que embasa esse mandado de segurança que o senhor vai impetrar agora lá na Suprema Corte. Olha, são vários embasamentos que a gente tem aqui, principalmente na questão da inércia, né? A gente está vendo o Senado Federal parado em relação a uma questão que é o do funcionamento da casa. É uma comissão que antes era ocupada pelo Jaime Campos, né, que passou durante a gestão do Rodrigo Pacheco e gestão do Davi Alcolumbre, com uma comissão pelo menos instalada. Agora a gente está há 1 ano e quase 2 anos da gestão de Davi Alcolumbre com ela paralisada. Então nós estamos aqui fazendo esse pedido para que a função do Senado ela seja restabelecida em todas as comissões, para que a casa possa investigar também os seus pares. Certo. E olha, a Geise também tem uma pergunta para o senhor. Ela está aqui querendo saber o seguinte: se tem mais algum senador que vai contigo lá agora para protocolar esse mandado de segurança, e pergunta, né, cadê a bancada conservadora nessa hora, hein, senador Girão? Cadê a direita, né? Vamos lá, cadê a direita? Mas aí a gente viu no Benedito. Será o Benedito e foi o Benedito. Só tivemos 16 votos. Né? E se estimava aí que a direita era maior, que os conservadores eram maior. Muitos se escondem no voto secreto. O meu eu filmei. O meu voto eu filmei. Né? Tá lá, mostrando que eu votei contra o Benedito. Mas cada um com a sua consciência, a vida é feita de escolhas. Nós estamos agora com um corregedor que pode ser o grande perseguidor de juízes independentes. É uma escolha do sistema, do Converscott, que infelizmente deixa essa nação de joelhos para o momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem que dar um desconto. Hoje é sexta-feira, né? Muitos parlamentares estão nos seus estados, trabalhando lá nas suas bases. Isso faz parte, né? Agora, eu já estou contactando com alguns para a gente fazer outras ações na semana que vem sobre essas delações, sobre tudo que está acontecendo. Já falei com o senador Magno Malta, com a senadora Damares, e nós estamos pensando em algumas estratégias efetivas na próxima semana. Não vamos deixar esse assunto esfriar, não. Pois é, senador, esse ponto aí do Benedito é outro ponto muito sensível, né? Porque pela votação ali, realmente 16 votos nos faz ali calcular e concluir que realmente tivemos senadores de direita que votaram pela indicação dele. Mas olha, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado, Berenice, um abraço a todos vocês da Oeste pelo brilhante trabalho independente que vocês estão fazendo para a nação. Muita paz. Geise, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Berê. Olha só, vamos então reverberar aqui, repercutir aqui. A gente agradece a Berenice Leite e também o querido senador Eduardo Girão pela presença aqui no nosso jornal. Eduardo Girão, que é do Novo, lá do Ceará. Bom, Serrão, eu quero começar aqui, Serrão, doutora Cátia, quero começar aqui com a pergunta que não quer calar, hein? Cadê a direita? Cadê a bancada de oposição da direita dentro do Senado? A gente tem ali um senador, Eduardo Girão, ele mencionou o Magno Malta. O Magno Malta também sempre faz ali essa frente. Magno Malta mostrou ali a direita, por exemplo, no caso do Messias, ali da Sabatina, enfim, o Magno Malta também sempre um senador que defende os valores da direita. Mas cadê a direita, Serrão? A gente não está vendo.
A direita está indo dançar quadrilha ou a direita está dançando com a quadrilha? Qual é a parada? Que coisa, hein? Que o momento em que você deveria ter uma oposição responsável para exigir que esse caso Master seja completamente investigado. Ele é de extrema gravidade para a República. Ele contamina completamente a cúpula das nossas principais instituições. Ele abala completamente a credibilidade do sistema financeiro nacional e ainda coloca em risco o sistema que estaria operando para parceria com o narconegócio. Então, esse é o ponto assustador dessa história. Então, é inaceitável que nossos parlamentares, ditos de oposição ou autodenominados da direita, não estejam fazendo o seu trabalho direito. Então, tem que honrar nomes como o do senador Girão e de outros 16 que estão aí mantendo o fogo aceso para fazer a oposição como ela precisa ser feita. Esse caso não pode cair na impunidade. Ele é a comprovação de que o Brasil é um sistema, o Brasil ainda não é um narco-estado, mas é um estado que trabalha em conjunto com o narco e tem seu sistema financeiro também operando junto. Isso não dá para tolerar, isso inviabiliza um país, isso ataca todos os princípios do que a gente queira ser uma nação que um dia vai querer se desenvolver, praticar justiça, empreendimento, empreendedorismo, desenvolvimento de verdade. Então, ou tomamos a decisão, e isso cabe ao eleitor, de passar esse Brasil a limpo, ou a gente vai entrar pelo cano. O problema é que, novamente, vamos para mais uma eleição com cerceamento de liberdade de expressão. Vamos para mais uma eleição em que você não vai ter contagem pública do voto e pode gerar ali aquela reclamação que não adianta nada, quem reclama já perdeu. O eleitor brasileiro, dessa vez, tem que tomar vergonha na cara para mudar esse país, elegendo melhores senadores e melhores deputados. Esses que estão aí não tem nem que ir para casa, tem que ir para o inferno.